de Deus entrar. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor. Vamos aguardar que os irmãos entrarem. Vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Bem-vindo a todos os irmãos. Uma noite de milagre, noite de vitória para todos nós. Vamos aguardar os irmãos entrarem. Compartilhe essa live para mim, por favor. Vamos alcançar vidas. Vamos lá, compartilhe. Faça lá sua salinha de vídeo. E vamos alcançar muitas e muitas vidas essa noite para a meditação da palavra de Deus. Bem-vindo meu amigo Robenilson. Bem-vindo Samuel. Bem-vindo a todos os amados irmãos, amigos. Diana Cunha, bem-vinda. Guilherme Pereira, bem-vindo. Lúcio Santos, paz, meu amigo. Bem-vindo. Vamos lá, vamos compartilhar. Pai do Senhor, meu amigo Eliade, Flávio Almeida, Lúcio Santos, Jaqueline Menezes, Pastor Flávio lá de Careiro Castanho, Deus abençoe sua vida grandemente. Samuel, bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, vamos compartilhar, vamos alcançar vidas. Vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Hoje a carta endereçada à igreja de Sardes. Vamos lá. Precisamos de um avivamento. Mais uma vez queremos ver. Vamos lá, compartilhar, gente. Vamos alcançar vidas. Vamos alcançar almas. Meditar na palavra de Deus. Entramos aqui com 15 minutinhos aqui de atraso. Mas estamos aqui. Amém? Vamos lá, gente, a paz do Senhor a todos vocês, boa noite, que Deus possa abençoar todos vocês, possa abençoar a família de vocês, espero que tudo esteja bem com vocês nesse dia, nessa quarentena, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa visitar com cura, tá bom? E vamos crer que tudo isso vai passar e que em breve nós vamos estar contando as nossas bênçãos, tá bom? Ellen Pietro, bem-vinda. Gil Glaucio, bem-vindo, meu amigo pastor. Maia Pires, bem-vindo, meu amigo. Amém. Obrigado, Maia. Obrigado. Hoje é uma data especial que nós estamos recordando que há um ano atrás nós iniciamos um trabalho que é a Assembleia de Deus Restaurando Vidas no Altar. E hoje nós estamos completando um ano. Né? Essa semana é uma semana de um ano de história e Deus tem nos surpreendido grandemente, tem nos dado vitória. Hoje nós estamos chegando em muitos lugares e tudo isso pela fé. Nós não tínhamos nada, saímos sem nada e pela fé o Senhor foi surpreendendo o trabalho e nós chegamos aí a um ano de história. E eu quero louvar a Deus porque não é mérito meu nenhum, mas pelo contrário é uma equipe de obreiros, de soldados que tem trabalhado ao meu lado e tem contribuído para que essa obra possa avançar, tá bom? Deixo aqui meu abraço a todos os nossos membros, congregados, obreiros, presbíteros, pastores, evangelistas, enfim, todo o corpo de obreiro que está ao nosso lado trabalhando na obra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Queridos, pegue a sua Bíblia e abra comigo no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, tá bom? Livro do Apocalipse, capítulo 3, no versículo 1 até o versículo de número 6, tá bom? Bem-vindo, irmã Luciane, bem-vindo, irmão Manuel, bem-vindo Samuel Farias, que é o nosso pastor dirigente lá do Boas Novas. Deus possa abençoar a sua vida, meu amigo. Amém? Apocalipse capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Encontraram aí? Vamos fazer um bate-papo aqui de Bíblia, de palavra, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre a carta endereçada ao anjo desta igreja, tá bom? Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, no versículo 1, nos diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes,
escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Esta é a carta endereçada ou dirigida ao pastor da igreja de Sardes. Gente, fala um pouquinho dessa cidade, tá bom? Essa cidade, ela é uma cidade era situada, na verdade, em cima de uma grande colina. Era uma cidade murada, fortificada, e ela sentia-se imbatível ao longo da sua história. Eles achavam que nunca poderia ser ultrapassada pelos inimigos. Essa cidade, em muitas guerras, ela era conhecida como uma cidade fortaleza. Onde ela ficava? A palavra Sardes, ela significa príncipe de gozo. E ela ficava ali no pequeno continente da Ásia Menor, que era a capital do antigo reino da Lídia. E originalmente Sardes foi uma fortaleza forte, poderosa e imponente nas guerras. Porém, toda essa força, essa pompa que Sardes tinha, em 529 a.C., ela foi invadida pelo rei Ciro, o rei persa, e foi sitiada e destruída. E essa cidade também, ao longo do tempo, foi também saqueada e oprimida por Antíoco Epifânes em 218 a.C. Então essa carta ela tem tudo a ver com a história dessa igreja. Por isso que o Senhor fala para eles vigiarem, porque viria contra eles de uma maneira como ladrão e que eles não esperavam. Então, era uma cidade que já havia sofrido ataques na antiguidade, e como era fortificada, ela entendeu o que Cristo estava descrevendo para ela. Tendo em vista que Jesus, nas 7 cartas, usa linguagens que essas igrejas conheciam, e sabiam, e que tinham história, e que sabiam muito bem o que Cristo queria dizer. Então, essa carta, gente, é a carta a uma igreja que tinha o nome de viva, mas estava morta. Então hoje nós vamos falar sobre crentes mortos e crentes lá na UTI, ou seja, no aparelho, respirando por aparelho. Porque existia nessa igreja pessoas mortas com nome de viva, mas estava morta, e outras pessoas que estavam perto de morrer, quase para morrer, ou seja, em coma, estavam doentes espiritualmente. Então hoje nós falaremos sobre esta carta. Como é que Jesus se identifica para esta carta? Ele vai se identificar no versículo de número 1, no capítulo 13, vai dizer assim, o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz os que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então Jesus ele se identifica a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Alguém me pergunta e pode dizer, pastor, como assim 7 Espíritos de Deus se Deus só é um só é o Espírito? Não tem como ter 7 Espíritos. Nós sabemos, queridos, como eu disse em alguns estudos anteriores, que o número 7 no Apocalipse fala de plenitude, de totalidade. Temos ali 7 cartas, temos ali 7 selos, temos ali 7 trombetas, temos ali 7 taças, como na sequência trombetas e taças. Então, Apocalipse ele é um livro do número 7. Então, o número 7 na Bíblia fala de plenitude, de totalidade, de completude. Então, nós vamos entender aqui, gente, que quando a Bíblia diz que quem está falando aqui é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo que quem estava falando era aquele que tinha a plenitude do Espírito Santo sobre ele. Ou seja, aquele que batizaria com o Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo.
aquele que tem a plenitude do Espírito sobre ele. Nós sabemos que no próprio batismo de Jesus, em Lucas, no capítulo 3, no versículo 22, a Bíblia nos diz que quando Jesus saiu das águas, o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E do céu ouviu-se uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, Jesus ele recebeu a plenitude do Espírito Santo no seu batismo. E ter a plenitude do Espírito, quando a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, ele está se referindo, tá, a uma profecia bíblica que apontava que sobre o Messias desceria essa plenitude do Espírito. Aonde está escrito? Está escrito no livro de Isaías, no capítulo de número 11, no versículo de número 2. Pega aí a sua Bíblia e acompanha comigo esse texto que eu vou ler junto com vocês. Isaías, capítulo 11, no versículo 2, que fala aqui da plenitude dos 7 Espíritos de Deus. Vamos ler? Olha o que diz. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. De entendimento. 3. Espírito de conselho. 4. De fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E de temor do Senhor. 7. Então aqui nós temos no capítulo 11 de Isaías, no versículo 2, nós temos aqui essa plenitude. É um Espírito, mas é Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então, ele é aquele que quando encarnou, quando estava na terra, ele era cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito estava sobre ele. E quando a Bíblia também fala dessa característica do Messias, de ser cheio do Espírito Santo, essa profecia também está em Isaías, no capítulo 61, no versículo 1 até o versículo 2, que nos diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para pregar as boas novas e restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Quem é esse? Jesus. No capítulo 4 de Lucas, lá a partir do versículo de número 14, quando Jesus volta para a sinagoga em Nazaré e é-lhe dado uma parte do texto das Escrituras, ele abriu nesse texto, ele leu esse texto e quando ele terminou, ele deu ao escriba, assentou-se na cadeira reservada para o Messias. Todos olhavam para ele e ele disse: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Ou seja, ele é aquele que estava o Espírito de Deus. Ou seja, ele tinha a plenitude do Espírito Santo. Então Jesus faz questão de se manifestar ou se revelar ou se identificar a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A segunda coisa, e tem as 7 estrelas. Eu já disse isso, Apocalipse, capítulo de número 1, no versículo de número 20, explica que os 7 cartiçais são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os anjos de cada igreja. Então ele é aquele que tem o Espírito de Deus e ele é aquele que tem na sua mão os pastores dessa igreja. Então ele se identifica dessa forma para essa igreja. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e aquele que tem na sua mão os 7 anjos dessas igrejas. Ele tem as 7 estrelas, é dele, os pastores são dele. E ter nas mãos, você sabe muito bem que eu já falei isso em outras lives, e conota aí 2 coisas, né? O juízo e guarda. Ele guarda, protege os fiéis, e Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então vamos lá. Qual é o diagnóstico da igreja de Sardes? O que Cristo viu nessa igreja que ele repreendeu? A repreensão dessa igreja está no versículo 1 ainda, que diz assim, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Observe que essa igreja tinha uma aparência de viva, mas estava morta. Essa igreja era uma igreja que tinha uma performance de viva, mas na sua essência e no seu particular, era uma igreja sem vida real, sem vida verdadeira.
Era uma igreja que tinha nela a hipocrisia, ou seja, mostrava aquilo que não era. Tinha aparência, mas não era. Tinha uma pompa, mas não era o que realmente mostrava ser. Isso me lembra a hipocrisia que Cristo havia apontado nos fariseus, nos líderes religiosos. Então podemos destacar que essa igreja era uma igreja que tinha uma aparência, porém não tinha vida. É possível uma igreja ter aparência de viva, mas está morta? Sim. Como? Porque a performance do culto, de como se cultua a Deus, nem sempre vai significar a verdade real do particular do crente. Porque no culto, no meio da multidão, no meio da igreja, é muito fácil nós termos o emocionalismo, chorarmos, dar glória a Deus, aleluia, chorar, pular, rodopiar como muitos. Porém, a performance do culto não significa que quando o culto acaba, essa pessoa realmente tem vida. Ela realmente tem intimidade com Deus. Ela realmente tem uma vida espiritual sadia. Pelo contrário, eu não posso deduzir a vida espiritual de alguém pela performance no púlpito, pela performance na igreja, porque na igreja todo mundo tem cara de crente. Na igreja todo mundo tem a Bíblia debaixo do braço. Na igreja todo mundo está de gravata, com roupa de crente, com cara de crente, com jeito de crente. Mas será que a vida fora da performance do culto, fora da performance da igreja, essa era a acusação que Cristo fez a essa igreja? Vocês têm nome de viva. Vocês parecem que estão vivas, mas vocês estão mortos espiritualmente. Vocês não são aquilo que parecem. É interessante que essa hipocrisia, que é uma palavra de origem grega, que significa um ator de um teatro, ou seja, mostrar aquilo que eu não sou, fazer uma performance, faz parte, infelizmente, faz parte da vida de muitos crentes. Tem nome de vivo, mas está morto. Jesus condenou o farisaísmo ou a hipocrisia ao criticar essa atitude nos fariseus. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 7, ele vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Este povo se aproxima de mim com lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Observe aqui que Cristo está usando esse texto para criticar a hipocrisia dos líderes religiosos que cantavam com os lábios, que clamavam com os lábios, mas os seus corações estavam longe da presença de Deus. Então você vai ver isso também em Mateus, no capítulo 23, no versículo de número 27, que diz: ai de vós, escribas e fariseus, seus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente são formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de todas as imundícies. Esse farisaísmo estava presente na igreja de Sardes. Por quê? Porque era uma igreja que tinha uma aparência de um belo sepulcro, mas dentro havia o defunto que estava em decomposição. Quantos crentes estão nesta situação espiritual? Aparenta ser aquilo que não é. É triste achar que eu posso enganar com a performance, quando na realidade Deus sabe quem eu sou. Ele é aquele que sonda os nossos corações. Ele sabe quem nós somos quando ninguém vê. E a pergunta nessa noite para a gente meditar é: quem somos nós quando ninguém vê? Quem somos nós quando os olhos dos homens não estão diante de nós? Nós somos quem? Quem é você? Você é vivo ou você é morto? Lembrando que uma igreja que tem uma performance religiosa, infelizmente as pessoas acham que ter vida é viver dentro de uma igreja, é viver dentro de um templo, e nem sempre. Não adianta nós estarmos dentro do templo se não há vida em nós mesmos fora dele. Quantas igrejas, quantos crentes são como os crentes de Sardes? Cristo vai dizer: eu tenho contra ti que tu tem nome de que está viva, mas infelizmente você morreu há muito tempo. E ninguém percebe. Como é que uma pessoa está morta espiritualmente e não percebe? Quando o pecado faz parte da vida desta pessoa. O pecado é como a lepra. O primeiro sintoma da lepra, ela vai adormecer a parte da pele que está afetada. A pessoa não vai sentir o tato,
não vai sentir dor, a pele está partindo, mas não há dor. Assim é o pecado. O pecado na vida de muitos são como a lepra. No começo vem o remorso, mas depois continuam pecando demasiadamente sem perceber que está morrendo espiritualmente. Quantas pessoas estão dessa forma? Você sabia que lá no Antigo Testamento o povo de Israel estava dessa forma? Em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo de número 31 até o versículo 32, Ezequiel profetiza contra essa hipocrisia. E Ezequiel vai nos dizer assim: eles vêm a ti como costuma a vir. O culto virou costume. Se assentam diante de ti como o meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Olha que interessante, olha que verdade esse texto. Olha só, lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não põem por obras. Israel estava dessa forma. Eles iam ao templo. Eles tinham os profetas como uma canção de amor. Gostavam de ouvir um assim diz o Senhor. Porém, não colocava em prática, não tinha o coração voltado para Deus e era levado a todo tipo de avareza e de pecado contra o Senhor. Isso é tão sério que lá no livro de Jeremias, no capítulo 7, o Senhor fala assim: Jeremias, vai até o templo e tu vai pregar na porta do templo para aqueles que estão entrando. Já parou para pensar que Deus manda Jeremias profetizar na porta do templo? Vamos conjecturar? Na porta da igreja, para quem entra na igreja. E a profecia foi exatamente assim: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá. Os que entrais por estas portas, para adorardes a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Não, mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre os homens e ao teu próximo, se não oprimires o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramardes sangue inocente, todos esses pecados que Israel cometia, ele vai dizer assim: eu vos farei habitar nesse lugar. Aí ele vai dizer no versículo 8, vocês se confiam em palavras falsas, que nada se aproveitam, vocês furtam, matam, adulteram, julgam falsamente, queimam incenso a Baal, e então vocês vêm aqui e põem diante da minha casa, que se chama pelo meu nome. Vocês não percebem a abominação que vocês estão fazendo? Olha o que Deus está condenando em Judá. Eles viam ao templo como de costume, achando que a hipocrisia do culto consegue enganar a Deus, em nome de que está vivo, mas está morto. Quantas pessoas em Sardes estavam morto, mas achando que estava vivo? É exatamente isso que o Senhor ele vai revelar a Ezequiel no capítulo 37. Quando ele vê o vale de ossos secos, que ali é a nação de Israel, que um dia foi um exército, que um dia foi uma nação poderosa, que um dia a presença de Deus guiava aquele povo no deserto, mas o pecado trouxe morte, agora era um vale de ossos secos. Desta mesma forma, muitos estão dentro das igrejas, mortos espiritualmente, achando que está vivo, cantando, pregando, usando a tribuna, dizendo que está bem e não está, mostrando que é crente, mas não é, escondendo do pastor, escondendo do dirigente, escondendo do líder, achando que pode enganar a homens, se escondendo de trás de uma gravata, de trás de um terno, e infelizmente, quantas pessoas estão mortas espiritualmente achando que está viva? Deixa eu lhe contar uma história. Certo pastor tinha uma igreja, e ele percebeu, e orando ao Senhor, ele percebeu que não havia vida na igreja. Uma certa vez, Deus deu uma estratégia para ele. Ele chegou no culto de domingo bem cedo e colocou um caixão no meio da igreja. Quando os irmãos foram chegando no culto, havia um caixão no meio da igreja. O pastor disse assim: irmãos, vão se assentando que daqui a pouco o culto fúnebre vai acontecer. Os irmãos perguntando: quem morreu?
Morreu alguém, eu não sabia. Quem faleceu? Quem perdeu a vida? E o pastor disse, sentem-se, porque daqui a pouco o culto fúnebre vai começar. Para mim explicar para você onde eu quero chegar, o pastor pediu para a igreja fazer uma fila para ver quem havia morrido na igreja. E sabe o que tinha dentro do caixão? O espelho. Cada crente olhava no caixão e tinha o espelho, e o crente olhava a sua face dentro do caixão e sentava. Quando o pastor terminou toda a conjectura, ele olhou e disse assim, queridos, infelizmente, há um velório no culto. Sabe por quê? Porque muitos estão sem vida. E não adianta apontar o dedo para o fulano e para o ciclano. Nós estamos mortos espiritualmente. Não adianta ter performance se não há vida depois do culto. Não adianta acharmos que estamos vivos se não há o fôlego e o sopro do Espírito nos nossos corações. Precisamos de vida. Precisamos mudar essa história. Que mais, pastor? Além de ter muitos mortos dizendo que estava vivo, havia também, dentro da igreja de Sardes, no versículo 2, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Além de ter os que achavam que estava vivo, mas estava morto, havia alguns que estavam no aparelho espiritual, que estavam em coma espiritual. Que realidade triste é essa? De vermos uma igreja com vários mortos-vivos, ou seja, não está vivo, mas está fingindo que está morto. Não tá vivo, mas finge que está vivo, porém está morto, e outros prestes a morrer. Que essa pandemia nos leve a pensar, você que está aí me assistindo agora, a pensar, como estavam os nossos cultos antes dessa paralisação? Tem muitos que não sentiam mais a presença de Deus nos louvores. A pregação não tem mais sentido para muitas pessoas. E se você perguntar por que você está no culto, alguns vão dizer porque eu não tenho nada para fazer em casa. E infelizmente a realidade de morte espiritual é assustadora no meio dos crentes. E deixa eu lhe dizer algo. Eu, pela graça de Deus, já tive a oportunidade de ir a muitos lugares pregar a palavra. Em muitos, até estados do Brasil, já passei pregando a palavra de Deus. E sabe o que é mais triste? É perceber, quando o pregador está pregando, ele consegue perceber uma igreja que não tem vida. Mexe no celular, fica no WhatsApp, batendo selfie dentro da igreja, conversando com os irmãos, olhando o relógio para acabar o culto, pensando na pizza depois do culto, paquerando dentro da igreja, sentado de uma forma desrespeitosa, achando que está em qualquer lugar. E quantos cultos Deus não tem mais liberdade para agir por conta da morte espiritual? Por quê? Porque para ter vida tem que ter o Espírito. Para ter vida tem que ter a unção de Deus. E quantos cultos não tem mais? Quantos cultos muitos estão vivendo uma vida de defunto espiritualmente? E alguns estão quase para morrer. Estão quase à beira da morte. E Cristo alerta dizendo, no versículo de número 3, falando, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarde-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Uma igreja que foi invadida várias vezes, uma cidade que foi invadida várias vezes, sabia essa linguagem. Cristo estava dizendo, eu vou vir em uma hora inesperada. Não vai haver tempo. Eu virei como laço tristonho para aqueles que não estiverem preparados. Eu venho como ladrão. Mateus 24, 43, Lucas 12, 38, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 e versículo 4. Cristo está alertando, eu venho como ladrão. E eu vou pegar muita gente desapercebida. Muita gente fingindo que está viva, mas está morta. É hora de olharmos para a vida espiritual que estamos levando e tomar uma atitude. Será que realmente há vida em nós? A vida espiritual no culto? Será que realmente eu estou vivendo espiritualmente ou eu estou morto nos delitos e pecados?
Uma igreja em pecado é uma igreja morta. Uma igreja insensível, que tolera o pecado, que aceita o pecado dentro dela, é uma igreja insensível e ela passa a morrer espiritualmente. Essa é a realidade. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 4, nos diz que havia também em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e que andarão de branco, vestidas de branco, porque são dignas disso. Sempre haverá, eu falei isso ontem, sempre haverá o remanescente de Deus. Sempre haverá pessoas que não se curvam, pessoas que não sujam as suas vestimentas. Se você está me assistindo, pastor, eu realmente tenho lutado contra o pecado. Eu estou lutando para manter vida. Parabéns. Você andará de branco com Jesus naquele grande dia. Agora sim, infelizmente, você está vendo uma vida de aparência. Uma vida de que parece ter vida, mas não tem. É hora de ressurreição espiritual. Olha o que o texto nos diz, qual a promessa aqui? Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Aqui, Cristo está usando uma linguagem que Sardes conhecia. Havia uma relação de vivos na cidade. Aqui eu não posso usar para dizer que Deus apaga do livro da vida o nome dos salvos. Claro que não. Por que não? Porque Deus não tem borracha e lápis no céu. O livro da vida, ele foi escrito antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 17, versículo 8 diz que a besta que vistes e que foi, não é, e há de subir do abismo irá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, e vendo a besta, que era e já não é, e que ainda há de ser. Ou seja, o livro da vida ele foi escrito na eternidade. Então, esse texto aqui está falando de vida. Eu riscarei dos nomes dos livros da vida, ou seja, dos vivos. Ou seja, tinha aparência que estava vivo, eu vou revelar quem tu é. Eu vou mostrar que você não é vivo. Eu vou mostrar que você não tem vida espiritual. Então, claramente aqui, os vencedores, de modo nenhum riscarei. Quando alguém fala assim, Deus risca assim. Quem são os vencedores aqui? Romanos capítulo 8, 31 vai dizer, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes entregou por nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a espada. Você conhece o texto. E ele vai dizer assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não tem como condenar quem Deus escolheu. Então, esse texto aqui é usado para dizer, aquele que vencer, aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são igrejas de verdade, esse de maneira nenhuma é impossível os nomes sair do livro da vida, porque Deus não tem uma borracha e um lápis no céu, ok? Então, Cristo iria revelar para essa igreja que ela não estava viva, que ele iria riscar o nome daqueles que achavam que estava vivo, mas não estava. Ou seja, eu vou revelar que vocês não estão entre os vivos, vocês estão mortos. Então, nós vamos concluir essa palavra declarando, precisamos meditar e olharmos para essa igreja. E sabe qual o texto que eu me lembro aqui? Do texto de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, que diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, a palavra viva vem da palavra reviva, ou reviver, ressuscita, traz de volta a vida. Abacuque viu a situação espiritual e declarou, aviva, traz de volta a vida. A minha oração é a oração de Abacuque essa noite. Aviva, Senhor, os crentes que estão mortos espiritualmente. Aviva, Senhor, aqueles que se dizem ser vivo, mas não é. Isso aqui é muito sério. Então que você possa entender que precisamos de vida. Que Deus dê vida aos cultos quando voltarem.
Que Deus sopre o espírito de vida sobre a igreja no Brasil. É hora de Deus soprar vida nos púlpitos das igrejas. Pastores vivos, obreiros vivos, cheios do Espírito Santo de Deus. É hora dele levantar aqueles que vão ser avivados para ressuscitar muitos que estão perto de morrer. Que Deus sopre esse vento de vida. Que sejamos crentes vivos e não aqueles que acham que está vivo, mas está morto. Amém? Amém, queridos? Eu vou orar por você essa noite, apresentando a sua vida, apresentando a sua casa, e que o Senhor sopre vento de vida. Amém? Pai, eu oro por todos aqueles que estão ligados aqui conosco, Senhor, nessa live. Todas as famílias, todos os teus filhos. Ressuscita, Senhor, quem está aqui ligado comigo agora e essa palavra falou com ele ou com ela, porque está faltando vida espiritual. Está faltando prazer de estar na tua presença. Deus, sopra vida. Levanta, Senhor, depois dessa quarentena, uma igreja viva, verdadeiramente, autenticamente viva, uma igreja cheia do teu Espírito, Senhor. Também eu ministro cura, milagres sobre aqueles que estão enfermos, ó Pai, e que a tua bênção repouse sobre cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vocês estão aí ainda vivos? Maravilha, estão aqui o povo de Deus. Gente, obrigado. Deus abençoe sua vida. Medite nessa palavra, tá bom? Pense nela. É hora de Deus soprar vida. Deus abençoe você e a sua casa.